Mudou a manchete principal, e eu acho que é um assunto interessante. A gente nem combinou de falar sobre isso, tio Rei, mas eu acho que é um assunto muito importante, né? Governo avalia a saída de Prats, né, que é o presidente da Petrobras, após a crise na Petrobras por dividendos. Até tem uma reportagem interessante aqui da Andresa Matais, nossa colunista também, repórter, que chegou há pouco até no UOL, ela contando um pouco os bastidores disso, né? A manchete é uma matéria da Folha, mas aqui a Andresa ela também traz a reportagem sobre esse assunto, falando que o alinhamento do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, com os acionistas minoritários incomodou e causou estranheza entre representantes do governo no conselho da empresa. E aí Lula chamou Prats hoje para uma reunião, a gente não sabe se já aconteceu ou não, né? Mas uma reunião para saber um pouco desses bastidores. Prats se absteve na votação que decidiu por não distribuir os dividendos extraordinários para os acionistas, uma prática adotada nos últimos 3 anos. As ações da Petrobras caíram na última sexta-feira e aí hoje Lula convocou Prats para uma reunião. Há uma discussão aí, será que ele vai ser demitido, se não vai ser demitido, se ele precisa sair, se não precisa sair, uma pressão de alguns, outros aliviando. Queria saber o que está por trás aí dessas discussões e essa reunião aí, Lula com o Prats. Bom, você sabe que lá vou eu na contramão, né? É, essa despencada das ações da Petrobras, porque não se distribuíram os dividendos extraordinários, fica parecendo que distribuição de dividendos extraordinário é uma regra caída do céu. Porque se fez nos últimos 3 anos, então você tem que fazer de novo. Como se os dividendos não estivessem sendo distribuídos. A Petrobras teve o segundo maior lucro da história, só perdeu para 2022, e teve o terceiro maior lucro, presta atenção, terceiro maior lucro das empresas de capital aberto da história do Brasil. Então vamos lá. A empresa tem terceiro maior lucro da história das empresas de capital aberto, o segundo maior lucro da história da Petrobras, e foi o quarto lucro das petroleiras do mundo. Ah, mas caiu 33,8% o lucro. É verdade, a da Chevron caiu 40%. Porque o preço do petróleo caiu. Da Shell caiu. Da ExxonMobil caiu. Aliás, quando você pega as maiores petroleiras do mundo, a Petrobras fica também, das 5 maiores, em quarto lugar na queda do lucro. Os números da Petrobras são formidáveis. Ah, mas não são os números de 2022. É verdade, mas os números de 2022 eram absurdos. Aliás, eu lembro a época, a Petrobras foi a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo. Enquanto aqui dentro, o Bolsonaro está enfiando goela abaixo do Congresso uma PEC para baixar o combustível na porrada, que abriu rombo no caixa dos estados. E também prejudicou a arrecadação do governo federal, que depois teve de ser recuperada. Não é? Então não há essa. Primeiro, o resultado da Petrobras é muito bom. A distribuição dos dividendos extraordinários não é uma obrigação. Mas aí eu leio coisas, e desculpe, eu sou um celógico. Eu peço perdão, inclusive, cada vez mais por isso. Ah, mas o governo acaba se impondo na Petrobras. Vai ver que é porque é acionista majoritário, né? E pode fazer determinadas escolhas. Agora, as escolhas que estão sendo feitas são escolhas que vão destruir a empresa, vão fazer mal para a empresa, porque ninguém disse que a Petrobras investiu em 2023 12,5 bilhões de dólares e que isso representa 29% a mais do que no ano anterior. Isso não conta? Não, eu sei que a realidade de mercado existe e as pessoas
Façam a especulação que quiser. Eu só não sou obrigado a endossar esse tipo de coisa. Né? O Prates, eu preferiria que não houvesse, porque, claro, que se for demitido, vai ter, a ação cai de novo, aí vem a tal, em valor de mercado cai 55 bilhões, né? Fica parecendo que se uma empresa cai a valor de mercado a zero, ela deixa de existir. Não, não deixa. No dia seguinte, alguém vai começar a ganhar dinheiro no mercado de ações, enfim, vendendo aquelas ações e deixa de ser zero. Mas isso não vai acontecer. Não é que eu esteja dando de ombros para essa questão. Apenas que ela é magnificada de uma maneira que parece que essas coisas caem do céu, parecem determinações eternas. Há uma determinação eterna. Dividendos extraordinários têm de ser distribuídos. Não têm de ser distribuídos. Primeiro, que continuam como dividendos. Agora, fazer uma provisão é uma coisa que uma empresa pode fazer num planejamento estratégico. Pode estar certo ou pode estar errado, precisa ver. É isso que precisa ver. Né? Agora, não vou mais investir na Petrobras. Eu acho que vão. Daqui a pouco recupera o valor de mercado. Né? Eu só acho que não dá para ignorar dados importantíssimos da empresa. Fica parecendo que a Petrobras teve um resultado desastroso. E ela não teve. Inclusive no momento em que a empresa está empenhada em fazer a transição energética. Né? Agora, teve uma orientação. O Prates está lá. E, obviamente, é por vontade do governo, porque o governo é acionista majoritário. Né? Os acionistas majoritários privados também costumam impor a linha nas empresas. Tá? É bom lembrar isso. Né? Por exemplo, nas empresas privadas. E, às vezes, olha, pega o que os acionistas majoritários fizeram na Americanas, por exemplo. Né? Eu acho que se tivesse tido essa tensão toda, não teria acontecido o desastre que aconteceu. Há uma superestimação desse troço. Né? É mais uma fonte de desgaste, né, para isso. Enfim, espero que o Prates continue, porque senão vem de novo, olha, intervenção e tal. Agora, as pessoas têm de saber por que é que elas estão em determinados cargos também. Né, é do jogo. Sou objetivo nessas coisas. É interessante esse ponto que você está falando, né, dos bastidores disso, né? A gente não sabe, essa reunião está marcada agora à tarde, mas alguns dizem que teve também um papel aí muito importante do ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira. Eles vão tentar entender isso, Está se batendo com interlocutores. o Prates faz tempo, né? Os dois não se entendem. É isso. Os dois não se entendem. Porque o presidente da Petrobras, a Petrobras sozinha é mais poderosa do que ministério. Todo mundo sabe disso, né? A Petrobras sempre foi muito poderosa e o presidente da Petrobras sempre teve ali. Você tem o ministro das Minas e Energia e tem o presidente da Petrobras, né? E sempre houve a pretensão do Ministério das Minas e Energia de ter algum controle sobre a Petrobras e nunca conseguiu, a rigor, em nenhum governo. Né? Então, essa tensão sempre existirá. Né? Agora, vamos ver. Eu só estou aqui contestando algumas verdades eternas, que verdades não são, muito menos eternas, né? De que teria de ter distribuído, porque o mercado esperava. Bom, o mercado pode esperar muita coisa. Né? Como achou formidável o lucro de 2022, aquele lucro pornográfico, como eu classifiquei à época, porque era. E aquela distribuição de dividendos igualmente pornográfica. Né? Será que com a situação econômica que vive o Brasil, especialmente na área dos combustíveis, ter sido a segunda empresa no mundo de distribuição de dividendos, será que isso é exemplo de eficiência? Ou isso é exemplo de uma descoordenação entre a razão da existência de uma empresa de economia mista e os objetivos do país?